Oi, gente, tudo bem? Este é o segundo vídeo que eu estou gravando para tratar com vocês de uma certa apresentação dessa obra que nós estamos lançando, Capitalismo como Religião, Walter Benjamin e os Teólogos da Libertação, que foi publicado pela editora Recriar. Então, eu gravei um primeiro vídeo ontem, discutindo a temática geral sobre o capitalismo como religião, as principais objeções, etc. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre a metodologia, como foi feito. A ideia desses vídeos é incentivar a leitura do livro, claro, a partir de certas pequenas nuances a partir dos quais nós podemos olhá-lo. Hoje nós vamos olhá-lo como uma pesquisa acadêmica, que é a origem do trabalho, né? Essa pesquisa ela se situa num campo de estudo temático dentro das relações entre religião e economia. Ontem a gente já comentou que no mundo moderno, alguns preferem dizer que não existem relações entre religião e economia, mas na prática, no âmbito tanto das ciências sociais como da teologia, nós temos diferentes respostas. Claro, poderia ser simplificado da seguinte maneira: alguns cientistas sociais olham para a relação entre religião e economia e dizem, sim, há relações, ou não, não há relações, e vão apresentar os seus argumentos. Da mesma maneira, no mundo da teologia, alguns teólogos vão dizer, existe algo da religião sobre a economia, ou então, como gosta de dizer o Jung Musung, Deus se interessa pela economia? Alguns vão dizer sim, outros não. A gente pode dizer que parte do cristianismo, na prática, já responde que Deus abençoa os ricos e felizes são os ricos. Outra parte do cristianismo vai dizer que não, felizes são os pobres e Deus despede os ricos de mãos vazias. Cada uma dessas respostas supõe um tipo de relação entre religião e economia. Na América Latina, a gente tem uma tradição que vai dar um tipo de resposta para isso, que constitui isso que a gente chama de tradição do capitalismo como religião, que a gente pode citar como grandes expoentes o Hugo Asma, o Franz Inkelammer, a sua obra A Idolatria do Mercado, que é um clássico, né? Apesar que já existia reflexões antes e depois desta obra, esta obra é uma referência dentro daquilo que a gente chama a Escola do Day. Não é exatamente uma escola, o DEI é um departamento de formação, de pesquisa social e teológica que funciona em São José da Costa Rica, mas que ele tem mais a ver assim como a articulação de um grupo de pesquisadores dentro de uma determinada perspectiva a partir de alguns temas. Entre esses pesquisadores, a gente pode citar também o Pablo Richard, né, a Elza Tames, o Henrique Dúcio, e, claro, o Jung Musung, que, além de ser o orientador desta pesquisa, foi meu orientador também no mestrado e no doutorado. Olha, algumas outras pessoas contribuem diretamente para a realização dessa pesquisa, por exemplo, através do processo de avaliação do seu texto final. Uma delas é o professor Enio José da Costa Brito, pesquisador da PUC São Paulo, que, aliás, foi meu professor na Faculdade de Filosofia e foi quem me apresentou ao professor Jung Musung. Devo bastante ao professor Enio, uma pessoa de grande coração e grande capacidade teórica, né? Outra pessoa que esteve na banca de avaliação desse trabalho foi o professor Lauri Wirth, historiador, professor da Universidade Metodista de São Paulo, aonde eu realizei essa pesquisa, né? E um grande conhecedor do pensamento pós-colonial e descolonial, que me apresentou essa abordagem, aliás, faz uma abordagem dos temas que se articulam em torno da Escola do Day em diálogo com essas perspectivas e que tem uma presença marcante na maneira como eu tentei fazer esse trabalho. Ainda foi membro de avaliação desse texto o professor Décio Sais, cientista político, com importantes obras sobre o marxismo, e que nos ajudou ali na leitura de como o marxismo coloca a centralidade sobre o trabalho, mas que, de certo modo, isso se desdobra nas questões sobre o consumo, ou seja, né, são pessoas que colaboraram direto ou indiretamente na realização desse trabalho. Parte dessa pesquisa a gente foi realizada no antigo CEIFER, Centro de Estudos Interdisciplinares de Fatos Religiosos, que funciona na França, na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais.
Eu estive lá sob a supervisão do professor Michel Louvi, que, além de fornecer parte do quadro teórico a partir do qual a gente olha o problema, também foi um dos supervisores da tese e membro da banca de avaliação. Hoje, esse centro, CEIFER, ele não existe mais, ele constitui o CESOR, Centro de Estudos das Ciências Sociais do Religioso, né? Mas naquela época eu acompanhei de perto o seminário da professora Danielle Evier-Léger de Sociologia da Religião. Então, quem lê, quem encara, né, a leitura do livro Capitalismo como Religião que eu estou apresentando aqui, vai perceber uma forte presença da professora Evier-Léger, seja nos debates e pesquisas sobre a definição da religião, seja na solução final sobre o que a gente considera como religião, então. A professora Danielle foi bastante impactante na minha pesquisa por chamar a atenção assim, mas isso aí você considera religião? Quais são os elementos que caracterizam, etc. Apesar que na versão final, no momento final, a gente acabou optando por dizer, olha, aqui neste trabalho, religião vai ser aquilo que Benjamin considerava religião e que os teólogos da libertação consideram religião. Afinal, estava estudando a crítica que eles fazem do capitalismo a partir da sua perspectiva como religião. Para finalizar, né, esse texto, ele tem a forte presença tanto do Jung como do Michel Louvi. Do Jung, aportando não só essa tradição do Day, uma certa abordagem teológica explosiva, provocativa das ciências políticas e sociais, né? Como Michel Louvi, trazendo a metodologia da tradição marxista do Lucien Goldman, uma pitada de Mariátegui, né? E, como eu disse, fornecendo um vasto quadro teórico. É uma pesquisa que recebeu a menção honrosa do Prêmio CAPES de tese da área de Filosofia e Teologia, uma pesquisa bibliográfica baseada muito mais na leitura dos textos, na constituição e desmonte de certos quadros teóricos e numa certa abordagem dialética, né? Como a gente coloca aqui na introdução, é uma tentativa de colaborar com uma crítica, uma teoria crítica que articule as relações da intersubjetividade, o espírito que motiva, e as relações produtivas econômicas. Ou seja, a dialética aqui ela tenta aparecer como uma articulação entre as formas da compreensão da vida e a base material a partir da qual a gente organiza a nossa vida. Bem, espero que você goste. Amanhã eu vou tentar gravar um terceiro vídeo, 3 de 5, tratando um pouquinho de como que a política de austeridade, uma política econômica, ela apresenta alguns elementos religiosos teológicos. Até lá, gente. Muito obrigado pela atenção.